Aleluia. Quantos estão adorando o nome do Senhor? Diga amém. Que bom poder estar mais. Entramos aqui, quando nós nos ajoelhamos aqui diante do Senhor, antes mesmo do culto começar, nós passamos aqui um período pequeno, mas um período de oração, um período de entrega ao Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós também pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar o Otávio. Aonde quer que ele esteja, o pastor Otávio, ele pediu oração, ó Pai, esteja com ele ali, curando, libertando, ó Pai, fazendo aquilo que está nas tuas mãos, aquilo que é possível para o Senhor, ó Pai, e por meio da fé nós oramos ao Senhor aqui nessa noite.
ó Deus, e muitos irmãos que aqui estão, que também estão precisando de oração, aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, aqueles que passaram recentemente por cirurgia, ó Deus, e estão recuperando a sua saúde, ó Pai, manifesta o teu poder, cura cada um, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e nesta noite eu te peço que o Espírito Santo possa falar conosco aqui através da tua palavra, e que nós não venhamos para casa do mesmo jeito que nós entramos aqui na igreja. Às vezes a gente vem ansioso, querendo ouvir alguma coisa que vai mexer no meu coração, algo que eu quero ouvir, que vai mexer com o meu ego, mas muitas das vezes o Senhor tem uma forma diferente de falar, no qual eu preciso, ó Deus, eu preciso ouvir nessa noite o Senhor. Então fala comigo, fala com cada irmão nesta noite, em nome de Jesus. Diz amém? Glória a Deus, podeis assentar. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, jamais você e eu, nós entenderemos, nós vamos entender o agir de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida de cada um dos irmãos, na vida do Brasil, do mundo. É um grupo no qual eu faço parte desde quando eu formei, e algumas pessoas a gente troca ideias ali com respeito a algumas coisas da palavra de Deus, e durante essa semana foi lançado uma palavra, uma frase a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil, nas coisas que as pessoas fizeram no carnaval passado, retratando ali Jesus entrando ali Jesus sendo desmascarado, feito aquele teatro todo ali, Satanás vencendo Jesus, e por causa disso, agora ele está penalizando as pessoas, ele está penalizando o mundo, mas nós não entendemos o agir de Deus. Deus, ele age de diversas formas. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Nós não podemos afirmar que Deus está castigando uma nação, o mundo, por causa daquelas coisas que eles fizeram ali. Porque muitas pessoas, até mesmo cristãos, até mesmo pastores, até mesmo aqueles fiéis, tiveram a sua morte por causa desse vírus. Mas Deus tem as formas dele de agir. E agora, um dos maiores erros que nós podemos cometer é limitar Deus quanto à maneira dele operar. A gente acha que Deus ele opera só de uma forma. Ah não, Deus ele só vai manifestar aqui se nós estivermos reunidos juntos em círculo. Ah não, se nós estivermos em pé, se nós nos ajoelharmos, se nós estivermos num local apropriado, Deus vai manifestar. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, que Deus ele é soberano em todas as coisas. Em todas as coisas ele é soberano, e Deus tem uma forma diferente de agir. Às vezes a gente percebe a forma de Deus agir, e muitas vezes a gente nós não percebemos a forma que Deus está agindo. E a gente pensa, poxa, como que Deus está agindo? Como que Ele agiu? E a gente vai ver aqui umas curiosidades nos evangelhos, onde Jesus ele cura 4 cegos, de maneiras diferentes. E o primeiro texto que diz aqui se encontra em Marcos, no capítulo 51, no versículo 52. Eu gosto de chamar o irmão Fabrício porque ele sempre está próximo de mim. Antigamente era o Jackson. O Jackson sentava aqui na frente e sempre chamava ele para tudo. Mas Fabrício, faz favor, depois eu vou chamar outra pessoa. Aí está aqui o cego. Fecha os olhos, Fabrício. Aí, ficou cego. Está aqui o cego, né? Aí em Marcos capítulo 10, 50 a 52 diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu:
Fala assim: eu quero ver. Eu quero ver. Então o cego respondeu para Jesus assim: ó, eu quero ver. Então Jesus respondeu para ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, imediatamente o cego, ele deve ter feito isso mesmo. Ele abriu os olhos e conseguia ver quem estava lá fora. Você consegue ver toda essa multidão aqui? Claro, rapaz, eu vi. Amém. Obrigado, poder se sentar. Aí nós vemos então em Marcos capítulo 10 que um cego estava ali e Jesus perguntou para ele: olha, o que queres que eu te faça? O cego logo respondeu: eu quero ver. E Jesus: ó, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente aquele cego, ele começa a enxergar, e ele via quem seguia Jesus a estrada fora, e começou também a seguir a Jesus. Irmãos, nós podemos ver aqui que a cura desse cego foi imediatamente a uma palavra de Jesus, a uma palavra de Jesus, e imediatamente aquele cego, ele começou a enxergar mediante a uma palavra, mediante a uma palavra. Em Mateus capítulo 9, no versículo 27 a 30, agora eu gostaria de chamar duas pessoas. Se o Daniel e o Moacir puderem vir aqui na frente, dois cegos caminhando. Pode vir aqui, dois cegos caminhando. Saindo de dali, Jesus, dois cegos começaram a seguir Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como é que vocês vão falar? Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ninguém ouviu, vamos lá de novo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eles são cegos, eles estão com os olhos abertos, mas eles são cegos. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Falam assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. E ele tocando, vou tocar nos olhos de vocês. E ele tocando nos olhos deles, e disse-lhes: que seja feito como segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba. E na cura desses dois cegos, o que Jesus fez? Tocou nos olhos deles. Muito obrigado. Pode ir caminhando perfeitamente com os olhos. Aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 25, eles foram para Betesda, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele, suplicando que tocasse nele. E esse cego, então, ele pega pela mão e levou para fora do povoado. Aí eu vou fazer isso com o irmão Ronilson. Pode continuar tocando. O cego está tocando teclado, não sei se vocês já viram, mas eu já pude ver. Aí Jesus, o que ele faz, irmãos? Ele cospe no chão e faz um lodo e começa a passar nos olhos daquele cego. Pegando o Ronilson aqui como ilustração e impondo, na verdade, nesse homem, ele cospe nos olhos desse homem. Ele não cospe na lama depois, daqui a pouco. Mas nesse cego, propriamente dito, ele cospe diretamente nos olhos daquele cego. Aí você fala assim: poxa, que nojo, hein? Fala assim comigo: que nojo. Não é nojo? Não é nojento, irmão? Aí Jesus cospe. Imagina só, irmão, a reação daquelas pessoas. Cuspir no rosto do outro. Não ia fazer isso com o irmão Ronilson, jamais. Mas Jesus, ele fez. E impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas. Elas parecem como árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos daquele homem. Então os olhos deles foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via claramente. E Jesus cuspiu nos olhos do cego
impôs as suas mãos e curou em 2 etapas. Nós vemos aqui a ilustração com o irmão Fabrício. Mediante a palavra de Jesus, ele foi curado. Os 2 cegos que aqui vieram, mediante a palavra deles, eles foram curados. Mas nesse cego, foi uma coisa diferente, uma coisa inusitada, uma coisa nova, extraordinária, que nunca tinha acontecido antes. Às vezes as pessoas, elas tinham aquele mito do tanque de Betesda, que o anjo que viria ali em certa época do ano e agitava as águas. Mas quando você lê a história de Israel, aquilo ali era um mito, realmente não acontecia ali. As pessoas não eram curadas, era um mito, como existem vários mitos aí que a gente sabe. Mas aquele homem chegou ali, e Jesus cuspiu nos olhos dele, e aquele homem foi curado. Agora em João capítulo 9, versículo 1 a 7, ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença. Um cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, pode abaixar um pouquinho, por favor. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, aí sim, Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo, um barro, misturou na terra com a saliva, olha só que coisa mais nojenta, e aplicou nos olhos daquele homem. Então disse para ele: olha, vai lá no tanque que se encontra lá em Siloé, tanque de Siloé. Esse tanque significa o enviado. Vai lá. E o homem foi, lavou e voltou vendo. Fala assim comigo: vendo. Fala assim comigo: vendo. Mas aqui Jesus, ele fez de forma diferente das outras 3 vezes. Agora ele cospe no chão, faz um lodo, aplicou nos olhos daquele homem cego, e ele mandou aquele homem lavar no tanque de Siloé. Formas diferentes de Deus agir. E esses textos nos ensinam uma grande lição. São 5 lições que nós vamos aprender aqui nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus, ele opera diferente em cada pessoa. A forma que Deus opera na minha vida é diferente na sua vida. A forma que Deus opera do irmão que está à sua direita é diferente do irmão que está à sua esquerda. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a gente fica procurando Deus operar nas nossas vidas das mesmas formas que Deus tem operado na minha, querendo ter as mesmas experiências que o outro teve. Mas Deus, irmãos, ele é soberano, e ele opera e age na vida de cada um de formas diferentes. Não espere que Deus vai operar na sua vida na mesma forma que operou na minha. Não espere que Deus vai operar na sua vida na mesma forma que operou na vida do irmão, da irmã. Igualzinho ele operou na vida do seu irmão. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, fala que Deus tem multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, não acha que você vai ter as mesmas qualidades, falar da mesma forma que eu falo, agir da mesma forma? Não, Deus vai operar em você de forma diferente, vai te usar de forma diferente, você vai ser abençoado no ministério de forma diferente. Amém? Deus curou todos esses cegos,
de forma diferente. Deus poderia falar, Jesus poderia falar: olha, conforme a tua palavra, ó, eu quero te curar, então você vai ser curado. Não, ele operou de diversas formas. Um ele ministrou, o outro conforme a sua palavra, o outro só cuspiu, o outro fez um lodo. Muitos não recebem o toque de Deus, esperando, irmãos, a manifestação do poder de Deus na sua vida, esperando da mesma forma que Deus agiu na outra pessoa. Muitos esperam Deus agir da mesma maneira que está agindo na vida do irmão, mas na verdade, irmãos, Deus quer ter um particular com você. Deus quer agir de maneira diferente em você. Queria tanto que o culto fosse igual aquele retiro lá atrás. Eu queria tanto que o culto fosse 10 anos atrás. Meu irmão, Deus tem maneiras diferentes de trabalhar. Não acha você que todo culto vai ser a mesma coisa? Não. Irmãos, e toda a história da humanidade, eu nunca vi um Deus trabalhando da mesma forma. Ou você viu? Embora Deus seja imutável, as manifestações dele são diferentes. No passado, a manifestação de Deus era um Deus o quê? Invisível, um Deus que ninguém podia ver, ou um Deus que ninguém podia vê-lo. O véu tinha essa barreira de a gente ver Deus. Na medida que o tempo foi passando, as manifestações de Deus foram diferentes. E a segunda lição que eu aprendo aqui é que existe o tempo certo para Deus operar em nossas vidas. Existe um tempo certo para Deus operar na minha vida. Mas se eu tenho que ser hoje, quem disse que tem que ser hoje? Quem disse que nós mandamos em Deus? Quem disse que Deus tem que fazer os nossos caprichos? Quem diz que Deus tem que nos atender a nossa oração agora, de imediato? Meus irmãos, Deus é soberano. Ele está sentado no alto e sublime trono. Nós somos os teus servos. É Ele quem governa. Nós só pedimos, rogamos a Deus. Um era cego de nascença, o outro não. Em João 5,5 fala da cura do paralítico de Betesda. 35 anos. 35 anos tentando ali ser lançado no poço. Uma esperança, convicto de que aquilo ali poderia restaurar a sua vida. Convicto que se ele molhasse os pés, se ele entrasse naquela água, ele seria curado. Em Atos 3 nós vemos a cura de um coxo de 40 anos. 40 anos. Ou seja, Deus tem um tempo certo para operar na vida de cada um de nós. Senhor, eu tenho orado tem 30 anos. Tem 40 anos que eu tenho orado pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não desista. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas acontecerem. Deus tem os propósitos deles na nossa vida. Não, irmãos, não adianta. Deus não se adianta para atender a nossa prece. Tudo tem o seu tempo determinado. É Ele que determina, é Ele que vai fazer. Senhor, eu posso orar, mas conforme seja a tua vontade. Porque a gente tem mania de determinar as coisas. A gente pode até determinar, nós aprendemos isso. Mas se Deus quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele vai fazer no tempo dEle. E não adianta a gente ficar chateado, ficar irado, como aqueles filhos, né, como criança. Estou chateado, eu não sou seu amigo mais. O Pedro fala assim direto comigo: não sou seu amigo mais. Mas daqui a pouco ele volta e se torna amigo de novo. Mas às vezes a gente é assim, criança, adulto. Senhor, se o Senhor não me atender agora. Quantas orações que eu já vi assim, irmão. Eu vou lá no monte, se o Senhor não atender agora. E aí? Se Ele não te atender, Ele vai deixar de ser Deus? De maneira nenhuma. Deus, Ele tem os seus propósitos. Sabe por quê, irmãos? Deus é atemporal. Deus não está pegado ao nosso tempo. Sabe o que é atemporal? Não está pegado ao tempo. Para Ele tanto faz ontem, hoje, amanhã.
Deus, ele enxerga as coisas como linha reta, não como nós enxergamos, como ontem, hoje, amanhã, como futuro. Para Deus não existe futuro nem passado. Deus é atemporal, então ele tem um propósito para cada um de nós. Eu aprendo aqui uma terceira lição. Há pessoas que Deus opera apenas com uma palavra, e outras necessitam de um toque. Tem hora, irmãos, que Deus ele vai operar através da palavra na sua vida. Mas tem hora que Deus ele opera através de um toque, através de um colocado nas mãos. Às vezes a cura só da gente orar, não precisa nem estar no local. Nós temos experiência aqui na igreja, com os nossos pastores. Eu me lembro uma certa vez, uma mulher que tinha uma enfermidade na perna que nada resolvia. Nada resolvia. E o pastor Sebastião foi lá, foi chamado para orar, não lembro se é aqui na igreja, se é na casa dela, ou se é em algum lugar. E o pastor derramou um óleo ali, colocou a mão naquele lugar, naquela enfermidade, irmãos. Daqui a pouco aquela enfermidade, ela começou a secar, sabe aquelas cascas secas assim, e começou a sarar. Mas eu já vi também o pastor orando, e alguns irmãos, e até mesmo a experiência que eu tive aqui na igreja, de orar, irmão, coloca a mão onde você está, eu nem vou tocar, e as pessoas são curadas. Curadas. Você sabe por que é isso? Algumas pessoas, apenas uma palavra, ela é curada. Tem outras que precisam de um toque. Tem pessoas que uma palavra, ele já recebe um milagre. Foi o caso do Bartimeu. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Mas outras precisam de um toque físico. Foi o caso dos 2 cegos de Mateus capítulo 9. Jesus teve que tocar, e o outro Jesus teve que fazer um cuspe ali e colocar uma lama nos olhos daquele cego. E o outro exemplo se encontra em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13. Fala de cura de um criado de um centurião de Cafarnaum. Jesus ia lá curar o seu criado, mas ele disse: olha, se tu, fala assim comigo, se tu somente falar uma palavra, o meu criado será curado. E eu falo para você nessa noite, meu irmão, receba a cura em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor Jesus na sua vida. Receba a manifestação do poder de Deus na sua vida. Emocional, físico. Receba em nome de Jesus. E diferente da fé de Jairo, que em Marcos capítulo 5, versículo 23, olha, a minha filha está à morte, mas eu rogo-lhe que o Senhor venha e imponha as mãos para que ela sare e viva. A fé dela foi essa forma: Senhor, eu preciso que o Senhor toque. O outro teve uma fé maior ainda: olha, eu não preciso nem que o Senhor vá, uma palavra do Senhor, o meu criado, ele será curado. Ele será curado. E quarta lição que eu aprendo aqui: há pessoas que Deus opera por etapas. Por etapas. No cego de Marcos capítulo 8, Jesus ele coloca as mãos e ele vê parcialmente. Olha, eu estou vendo, mas estou vendo uma multidão assim como árvores. Eu fui curado, mas não fui curado assim. Porque eu creio, muitos de nós cremos em cura e plena, total. Não existe cura parcial. Mas interessante que esse cego, olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo meio embaçado. Eu não consigo ver claramente, sabe? Estou vendo meio embaçado, estou vendo pessoas como árvores, ou seja, eu não consigo identificar quem que é quem. E Jesus coloca as mãos dele de novo, e ele fica curado. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que Deus opera através de etapas. Um dia ele é abençoado em uma instância, daqui a pouco ele é abençoado em outra,
E cada dia ele é abençoado. Cada dia ele é abençoado. Mas tem gente que recebe de uma hora para outra. E quando a gente, por exemplo, lê a vida de Paulo e fala assim, poxa, a gente lê a Bíblia de qualquer maneira, vamos dizer assim, uma leitura rápida. A gente tem por conhecimento que Paulo ele foi restaurado, a vida dele foi transformada num abrir de fechar de olhos. Parece que não durou nem 3 meses para Paulo se converter aos pés de Jesus e a vida dele foi transformada. Não, mas a gente aprende que foi por etapa. Uma etapa da entrega, uma etapa da cegueira, uma etapa de encontrar com o Senhor Jesus, uma etapa de participar, de ficar um tempo com Jesus, que até mesmo ele fala, olha, eu defendo o meu apostolado porque eu estive com Jesus. Eu tive que, na verdade, reaprender tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aquilo que eu tinha aprendido eu coloco como esterco, porque eu tive que aprender tudo de novo. Porque a forma que eu agia era a forma da lei. Mas agora não, eu estou entendendo como que a lei funciona. Aí você começa a ler o livro de Romanos, você começa a ler o livro de Gálatas. Aí você fala, poxa, mas o livro de Gálatas é tão complexo, como é que fala sobre a lei, sobre a graça? Por etapa. Fala assim comigo, por etapa. Ah, mas eu aceitei Jesus hoje e daqui a pouco eu vou. Não, irmão, Deus ele vai trabalhar conosco através de etapas. Em Salmo 103, versículo 4 diz, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ah, eu suporto, pode vir. Não suporta a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus é forte. Você tem que ter estrutura, amém? Paulo, irmão, não aguentou não. Ele ficou cego por quantos dias? Quem lembra? Quantos dias, irmãos? Quantos? 10? 3 dias. A glória do Senhor foi tanta, um clarão enorme. Ele ficou 3 dias, perdido. Já imaginou na cabeça de Paulo, irmão, o que passava na cabeça dele? Poxa, eu achava que era alguma coisa. Como que pode isso ter acontecido comigo? Eu não estou enxergando nada. Não estou enxergando absolutamente nada. Mas a promessa é em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, não acha que você está nesse patamar que você está hoje, que amanhã você vai estar do mesmo jeito. Nós estamos trabalhando de alguma forma diante de Deus para que a nossa vida possa ser melhor a cada dia, ter mais experiência com o Senhor Jesus a cada dia, ser bem diferente do ano passado, de um ano retrasado. Senhor, eu quero ser melhor. 2021 eu quero ser melhor. 2022 eu quero ser melhor do que 2021. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Mas tem gente que se conforma. Ah, eu estou bem do jeito que eu estou. Estou bom. Não. A gente não pode conformar com as coisas de Deus, porque Deus, irmãos, é infinito. Mas na eternidade eu vou conhecer a Deus na sua plenitude. Não, irmãos. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Nós nunca conheceremos a Deus por completo. Deus é soberano. E o quinta lição e última, há pessoas que Deus age de uma maneira extremamente diferente. O cego de João 9, Jesus cuspiu na terra, fez o lodo com saliva e aplicou nos olhos do cego. Se acontecesse isso aqui hoje, irmão, meu Deus, se eu fizesse isso aqui, o irmão Ronilson, eu ia preso. O Covid, meu Deus. Mas a gente tem um exemplo dos muros de Jericó, em Josué capítulo 6. Olha, Josué, faz isso, ó. Começa a dar algumas voltas. Fala para o povo começar a dar volta, marchar em volta dos muros de Jericó. E quando for tal volta, vocês vão bradar, tocar, fazer um barulho.
E um outro exemplo foi a cura de Naamã. O Rodrigo Dias, eu me lembro que ele trouxe uma palavra aqui sobre a cura de Naamã, entre outras pessoas também que vieram, e trouxe palavra. E ele chegou ali naquela ocasião todo cheio de pompa, porque Naamã, importante, chefe do exército, e ele chega ali achando que o profeta ia tratá-lo como rei, ou como substituto, ou como alguém importante. Mas ele manda uma criada, ele manda alguém falar alguma coisa, ele fica irritado. Aí uma pessoa lá vai lá: rapaz, se ele te fizesse uma coisa pior do que isso, você faria? Vai lá, o que custa? Formas diferentes. E ele foi lá e se banhou na água, e foi curado. Irmãos, Deus virá com seu milagre na sua vida de forma sobrenatural. Deus virá na sua vida de forma sobrenatural. Eu não sei se é da forma de Jericó, de Josué, se é da forma dos cegos, de repente você não quer, mas eu não sei. Deus virá de uma forma sobrenatural. Você crê nisso nessa noite? Diga amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus é que opera em nós. Não sou eu que opero, não, é Deus que opera em nós. Se Deus não agir, ninguém age. Mas por que nós agimos? Porque Deus, Ele age por nós. Por que nós pregamos? Porque Deus, Ele age por nós. Por que nós oramos? É porque Deus, Ele age por nós. Por que nós fazemos? É porque Deus, Ele age por nós. Quem sabe este não é o dia que Deus preparou para agir na sua vida? Quem sabe que não é esse é o dia que Deus vai fazer e colocar as bênçãos de Deus nas suas mãos? Eu não sei qual é, mas Deus, Ele vai colocar. De repente hoje é o seu dia. Irmãos, Jesus operou na vida de todos esses homens que eu falei e que eu deixei de falar, que são muitos. Muitos. E Deus, Ele opera até hoje, e Ele vai operar até mesmo depois de voltar. E Ele quer operar na sua vida também. Se coloque de pé nessa noite. E Ele quer operar na sua vida de tal forma que Ele também quer operar através da salvação.